capítulo de número 4, diz o seguinte: Moisés respondeu: mas eis que eles não irão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor disse: o que há em tua mão? E ele disse: uma vara. E o Senhor disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e se tornou uma serpente. Doideira, né? Aqui eu já desistia. Que o Senhor, muito obrigado, estou me retirando. Irmão, eu tive um sonho hoje no avião com uma cobra, de barriga cheia. Fica tranquilo, não é nada espiritual não. Irmão, eu dei uma cotovelada no rapaz que trabalha comigo, porque a cobra encostou aqui. Quando a cobra encostou aqui, irmão, tinha um membro da minha equipe encostando no mesmo lugar. Ele acordou com uma cotovelada, irmão. Eu só falei: agradece a Deus que não foi na cara, irmão. Agradece a Deus, que podia ter sido pior. Bom, Moisés está vendo um cajado se transformar numa serpente. O que Deus estava mostrando para ele: eu sou poderoso, estou contigo. Aí o Senhor continuou dizendo para ele: estende a sua mão e toca pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou e se transformou em um cajado, para que eles creiam que te apareceu o Senhor dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Bom, Deus dá mais algumas provas. Manda ele colocar a mão no peito, sai, está leprosa. Coloca a mão de novo, sai, está curada. Só que aí a Bíblia vai dizer que Moisés oferece mais um problema. E disse Moisés ao Senhor: ô meu Senhor, eu sou gago. Nem até agora, nem desde que o Senhor falou ao teu servo, mas eu sou lento de fala. Sabe, está acontecendo algo aqui. Deus está levantando o libertador da história que lemos. Deus encontrou num homem chamado Moisés, que ele havia preparado para aquilo, a função daquele que libertaria o povo da escravidão do Egito. Só que quando Deus chama esse homem, ele encontra um homem medroso, um homem com problemas existenciais. A primeira coisa que ele diz é: eles não vão acreditar em mim. E quando Deus faz ele entender que ele está com ele, a Bíblia diz que ele diz outro problema. Ele diz: mas eu sou gago, e não dá nem para eu brincar com isso agora, irmão, porque o mundo está chato demais. Porque se fosse brincar, falaria que o mais importante não é como a palavra sai, mas qual palavra sai. Não é como você fala, é o que você fala que importa. Seja gaguejando ou falando de maneira eloquente, se carregar rios de águas vivas a sua fala, tem vida sobre as pessoas que estão à tua volta. Então não é muito sobre como você fala, mas o que você fala. Bom, eu estou lidando com um problema que é crucial e que é comum a todos nós. Vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz para vocês. Alguém aqui tem medo? Só os irmãos medrosos, levanta a mão. Levanta a mão. Os irmãos que vão correndo de noite no banheiro. Sabe, irmão, aquele medo de quando a luz apaga, que você sai correndo, clamando: o sangue de Jesus tem poder. Que quando você ouve um barulho, você começa a dizer: ô Senhor, põe os teus anjos aqui, Jesus. Quando eu era adolescente, meu pai mandava eu buscar alguma coisa na geladeira, eu ia em oração. Mas se eu visse alguma coisa, acabava a oração e começava o esculacho. Eu começava dizendo: eu estou chamando a polícia. Por quê? Não sei. Mas todos nós lidamos com os medos desde sempre. Desde quando nós éramos crianças,
foi colocado dentro de nós medo. Medo de altura, medo de levar um choque, medo do fogo, medo. Porque o medo, ele é uma boa proteção para o ser humano. Meus filhos, por exemplo, se eles não tiverem medo, eu vou ficar com medo. São 3, irmão. Não é mais um grupo de criança, é uma gangue. Um defende o outro, um empurra o outro para fazer ser vergonhice. E é só Jesus. Esses dias eu estou atrás da porta ouvindo o João aconselhando Noah. Vai, Noah, pega o carrinho da estante do papai, porque eu tenho os meus carrinhos. Qual é, irmão? Eu tenho os meus carrinhos que ninguém toca. Só eu sei que é coisa de criança, mas eu tenho meus carrinhos que eles só brincam sob supervisão. E o João dizia: pode pegar, Noah, o pai não vai brigar com você. Eu estou atrás da porta, irmão, com vontade de pegar o João. Mas sabe qual é o medo que eu coloquei? Se vocês tocar, falei, se vocês quebrar um retrovisor dos carrinhos, vocês não brincam com mais nenhum carrinho do pai. E os meus carrinhos são top. Então eles brincam não igual os anjos com o carrinho, quase flutuando, as rodinhas nem encostam no chão. Mas olha, o medo é um método de proteger eles. Eu falo, é muito alto. É muito alto. A gente está morando num apartamento agora, hoje estão colocando rede em tudo. Porque mesmo eu dizendo para eles que se cair, nunca mais volta. Nós pegamos o João na janela pensando que era o Spider-Man. Tô falando sério. Tinha um homem com guindaste arrumando um negócio lá de fora do prédio. Ele falou porque queria ver. Irmão, a gente no outro dia está colocando tela em tudo na casa. E eu não queria, eu fui resistente até o final. Mas é porque eu entendi que mesmo tendo medo, às vezes ele pode romper a barreira do medo. E aí quem vai ter medo para sempre vai ser eu. Então eu preferi. Ou seja, o medo não é no todo um perigo. Ou, perdão, não é no todo mal. Ele nos protege de uma certa maneira. Ele protege o nadador de morrer afogado. Ele protege o corredor de andar rápido demais e sofrer um acidente. Ele é bom. Mas chega uma fase da nossa vida que o medo não é mais um protetor. Ele é um paralisante. E é aqui que a gente precisa começar a aprender a vencer aquilo que nos paralisou a vida inteira. É aqui. Sabe de uma coisa? O que mais existe hoje é gente frustrada, vivendo uma vida medíocre, porque teve medo de tomar uma decisão difícil para mudar a sua história. O que mais tem hoje é gente extremamente infeliz, porque quando tinha que tomar a decisão chave que ia mudar a sua história, ia lhe cobrar um preço alto, ia ter um custo, não teve coragem de tomar uma decisão, de abrir mão de algo, de fazer alguma coisa diferente, de ousar, de se jogar, de crer na promessa, de crer na palavra. Então, porque não foi, porque não teve, não viveu até então aquilo que Deus tem. Eu vou te falar uma coisa, tem coisas que a gente morre de medo e que quando a gente enfrenta, a gente se arrepende do tempo que não viveu aquilo. Eu vou dar um exemplo muito infantil para poder entrar propriamente na palavra. O meu filho João, ele esperou, ele está com 5 anos para poder ir numa montanha russa, para bater 1,10 m, certo? Ele esperou 5 anos. Todas as vezes que nós íamos num parque, ele dizia: papai, o dia que eu tiver altura eu vou. Falei: top, tu vai. Mas a minha esposa carrega um trauma do tal do minhocão. Só quem é pobre riu, porque o rico vai pra Disney, ele não sabe o que é minhocão. Irmão, o minhocão é a montanha-russa do pobre. Aquele que tem aquela cara de abelha assim, ó, muito louca, e que faz assim, ó, que tu quase morre em baixa velocidade. Minha esposa foi num parque daquele bandido, quase morreu do coração, traumatizou. Depois de velhinha, ela vai amar ouvir isso, foi perder o trauma, porque nós quase enfiamos ela dentro da montanha-russa. E aí eu descobri um negócio com a minha esposa. Começou com ela. Um dia nós estávamos num parque de diversões e eu falei: pois hoje tu vai entrar na montanha-russa.
Ela falou, mas eu tenho medo do minhocão. Falei, meu amor, você vai, se você não entrar, você nunca vai saber quão bom esse negócio é. E ela falou, sério? Você me ajuda? Shhh. Irmão, botei a bichinha na montanha-russa. E quando a montanha-russa disparou, ela falou assim, tu me para! E, só que quando fez a primeira descida, ela falou assim, muito obrigado. Irmão, ela saiu daquela montanha-russa e foi em todas. Porque a gente só tem medo de algo até o dia que a gente enfrenta e vence.